tarde ou boa noite, né? Espero que vocês estejam bem. Estamos no ar com o nosso segundo episódio do Momentos Históricos do Norte Pioneiro do Paraná. O meu nome é Roberto Mondaric, eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio, moro em Cornélio Procópio, tenho minha família aqui. Sou nascido e criado no Norte Pioneiro do Paraná, sou pesquisador da história do Paraná, especialmente da história do Norte Pioneiro do Paraná, já há muito tempo. E eu estou aqui divulgando, mostrando o que eu juntei nesses anos todos. É importante que vocês deixem o seu joinha, o seu like, logo abaixo aqui do vídeo, e também se inscreva no canal e deixe um comentário. Dessa forma o YouTube vai entender que nós estamos tendo interação, ele vai ver essa interação, e vai tornar esse conteúdo, esse vídeo disponível para um número maior de pessoas que vão conhecer mais sobre a história do nosso Norte Pioneiro do Paraná, tá bom? Então, e quem quiser manter contato comigo, quiser passar alguma informação, logo abaixo aqui, embaixo aqui nas legendas, está colocado o e-mail, né? O e-mail para vocês entrarem em contato, para vocês mandarem também os seus momentos históricos do Norte Pioneiro do Paraná, para que eu possa conhecer e que eu possa até trabalhar, divulgar, né, apresentar aqui no programa. Abraço e espero que gostem. Contente que o primeiro episódio nós tivemos cerca de 500 visualizações já. E também já tivemos um retorno também no que diz respeito ao auxílio, a colaboração lá para a gente poder manter o funcionamento aqui do nosso programa, aqui do nosso podcast. E hoje, o que nós vamos estudar hoje? Semana passada nós vimos a respeito da delimitação da área geográfica do Norte Pioneiro. Hoje nós vamos ver como é que nós chegamos no Norte Pioneiro. Nós vamos ver o Paraná antes do Norte Pioneiro. O que era o Paraná? O Norte Pioneiro ele começa a ser explorado mais ou menos ali no período em que o Paraná está se tornando independente. Eu não diria independente, emancipado de São Paulo. É um período conturbado na história do Brasil. Nós vamos ter algumas revoluções, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que ameaça o Paraná. Vamos ter a Revolução Liberal em Sorocaba e em Barbacena, em Minas Gerais também, que vai ter reflexo direto aqui na colonização. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do período em que o Paraná foi ocupado pelos espanhóis, que nós tivemos aqui no estado, no território do atual estado. Nós tivemos alguns pueblos, que seriam povoações. Tivemos a Vila Rica do Espírito Santo, que existiu em 2 lugares. O último foi ali na foz do rio Corumbataí, em Fênix, não muito distante de Campo Mourão, no rio Ivaí. E a cidade real del Guairá, que fica na foz do rio Ivaí, lá em Guaíra, do outro lado é Salto del Guairá, do lado do Paraná, lá do Brasil, a cidade de Guaíra. Então existem lá as ruínas dessa cidade. E também as reduções jesuíticas que nós tivemos aqui. Nós tivemos aqui no nosso... Assim, e antes de começar aqui com o conteúdo, com o assunto de hoje, eu quero pedir sua colaboração. Primeiro, a sua colaboração pode ser feita da seguinte forma. Você vai descer aqui a tela do YouTube e você vai clicar no curtir e vai deixar ali o seu like, o seu joinha, assim, o seu joinha, né? Peço que se inscreva no canal. Peço que se inscreva no canal. E se você gostou de verdade, quer colaborar com o resgate ou com a apresentação dos momentos históricos do Norte Pioneiro do Paraná, aqui embaixo tem o Pix, que você pode enviar aí qualquer valor para colaborar. Nós precisamos de software, precisamos de equipamento, né? Precisamos de conexão para poder produzir, porque afinal de contas isso daqui eu tenho produzido isso daqui de forma particular. Né, de forma particular, independente do meu trabalho vinculado à Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e, se possível, nos mande um Pix aí no número que está colocado aqui logo abaixo, está lá na descrição do programa, na página do YouTube. Obrigado. E espero que gostem hoje do Paraná Espanhol.
Bem, para que nós possamos falar sobre a ocupação do Norte Pioneiro do Paraná, que ocorre a partir do século XIX, nós temos que falar de outras ocupações que o estado do Paraná possuiu antes. Em primeiro lugar, nosso território ele foi habitado por muitos povos indígenas. Nesse mapa aqui do século XVI, nós temos diversos povos indígenas colocando, e principalmente, gostaria de dizer, o Paraná. O Paraná está colocado aqui na linha do Equador, e nós temos aqui bem grande escrito Guaranis. Os Guaranis seriam os principais povos indígenas que habitaram aqui o território paranaense. Território paranaense que foi posteriormente, território paranaense que foi posteriormente ocupado primeiro por espanhóis e depois por portugueses. E obviamente depois da independência, nós brasileiros. Aqui nós temos os principais povos indígenas do Paraná no século XVI e XVII. Nós temos em vermelho aqui, o povo campeiro ou coronado. Eu diria que em verde escuro, um cinza escuro, os guaianás ou gualacho, e em laranja os guaranis. Existem também os tupiniquins. O Paraná ele foi explorado por europeus no século XVI, século XVII, e nós temos aqui as principais expedições que cruzaram o território do atual estado do Paraná. Por exemplo, a primeira expedição importante era do Adelantado. O Adelantado era governador do Paraguai, governador de Assunção, Dom Alvar Nunes Cabeça de Vaca. Ele desembarcou na ilha de Santa Catarina e partiu ali do litoral de Santa Catarina, de São Francisco do Sul, atingiu os Campos Gerais e seguiu pelo caminho do Peabiru. Um caminho do Peabiru era uma rota, um conjunto de rotas terrestres dos indígenas de São Paulo, Paraná, Paraguai, que cruzava toda a região, cruzava de leste a oeste, ou de oeste a leste. Aí nós vamos ter o Cabeça de Vaca, o Hans Staden, o Ulrich Schmidl. Esse Ulrich Schmidl é essa seta meia salmão, aqui, vou mostrar para vocês aqui com a flecha, o Dom Alvar Nunes Cabeça de Vaca, essa flecha em azul. Ele seguiu aqui pelos Campos Gerais, passou de que é Guarapuava, até chegar em Foz do Iguaçu. O Ulrich Schmidl, ele saiu de Assunção, contornou todo um território aqui que havia indígenas hostis, hostis a essas explorações, e ele acabou indo até São Vicente, de onde ele embarcou para a Europa. Aí essa região do Paraná ela vai ser chamada, nós podemos ver aqui com a seta, Província del Guairá. Província del Guairá, porque província? Província porque era uma região administrativa da Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus, apesar dos padres que se estabelecem no Paraná eles serem espanhóis em sua grande maioria, eles mantinham um relacionamento muito grande com a província de São Paulo, que era do Colégio de São Paulo, na atual cidade de São Paulo, E daí nós temos aqui o Guairá, e no mapa seguinte, retornando aqui, no mapa seguinte, eu tenho aqui em vermelho o caminho do Peabiru, que eu já relacionei ao Dom Alvar Nunes Cabeça de Vaca, e daí as principais reduções jesuíticas ou missões jesuíticas que foram fundadas aqui no Paraná. As duas povoações, a Ciudad Real del Guairá em 1557, e a Vila Rica do Espírito Santo, que fica ali próximo da cidade de Fênix, às margens do rio Ivaí. Por que jesuítas espanhóis, ou por que espanhóis no Paraná? Nós temos que lembrar do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado lá no final do século XVI entre Portugal e Espanha, e que dividiu o mundo em duas partes, O oeste ficou para a Espanha e o leste ficou para Portugal.
Acontece que, nós podemos ver aqui nesse mapa, aqui bem à direita, que está aqui em, acho que é dourado, né? Laranja, o amarelo dourado, que seriam as terras de Portugal. É certo que essa linha reta do Tratado de Tordesilhas, ela nunca foi respeitada, porque era difícil dela ser estabelecida pelos instrumentos da época, e tanto portugueses quanto espanhóis, eles preferiam utilizar divisas ou fronteiras, marcos de fronteiras mais palpáveis. Então, ou eram montanhas, cadeias de montanhas, e principalmente rios. Então, logo acaba se acertando aqui entre portugueses e espanhóis no século XVII, no século XVIII, o limite como sendo o rio Tibagi. Vocês podem reparar aqui que essas missões jesuíticas, elas estão situadas até o rio Tibagi, né? No caso, mostrando aqui com a seta, né? E aqui nós temos já o que seriam as primeiras expedições, aqui a expedição do Raposo Tavares e Manuel Preto, que acabaram saqueando essas reduções, saqueando para capturar, principalmente capturar os índios para vendê-los como escravizados, tanto no litoral de São Paulo quanto na capitania do Rio de Janeiro, e alguns levados até para a Bahia. Esses ataques, eles se tornaram possíveis quando a fronteira foi transferida ali do que seria o rio Tibagi até o rio Paraná, então era território português. E os paulistas, como portugueses que eram, eles acharam que era um direito deles fazerem a apreação do índio, a captura de índios nessas terras. E os jesuítas, eles acabaram migrando para o oeste do Rio Grande do Sul, para os Sete Povos das Missões, com mais ou menos, diríamos, algo em torno de uns quase, parece-me algo em torno de 100 mil índios teriam se mudado, ou 100 mil índios viviam no Paraná. Imaginava-se que 100 mil índios viviam aqui no Paraná na época da destruição das reduções. Esse mapa aqui da província do Guairá, segundo o Ramon Cardoso, ele mostra a Vila Rica, o primeiro núcleo de fundação de Vila Rica em 1570, e a segunda fundação dela lá em Fênix. E em preto nós temos aqui essa linha que liga São Paulo, né? São Paulo, passando aqui pelas missões aqui no Paraná, indo até Foz do Iguaçu, né? Era a rota de cabeça de vaca, porque saiu lá como eu disse, saiu da ilha de Santa Catarina ou de São Francisco, né? São Francisco do Sul, seguiu até São Francisco do Sul e depois atravessou o Paraná. Esse seria o Paraná espanhol. Aqui o mapa com a localização delas, e aqui as setas coloridas, que são as expedições de Francisco Bueno, Fernão Dias Paz e Raposo Tavares e Manuel Preto, saqueando essas reduções e capturando esses indígenas. Algo em torno de 60 mil índios teriam sido capturados por eles na província do Guairá, que deixa de existir. E daí no final do século XVII e século XVIII, aí nós temos a desocupação por conta de espanhóis e também de portugueses dessa região. Aqui eu tenho esse mapa. Esse mapa é do século, do final, metade final do século XIX. Ela mostra os locais onde existiram as reduções, e também, né, aqui esse mapa um pouco melhorado, ele mostra o que já é a estrada do Viamão, ou a rota dos tropeiros, que vinha desde o Rio Grande do Sul até Sorocaba, né? Até Sorocaba. Isso daqui é no século metade final do século XVIII, tá bom? Por que é importante essa rota dos tropeiros? Porque a ocupação do norte pioneiro do Paraná, ela vai se dar num primeiro momento a partir desse Paraná tropeiro, esse Paraná que vai desenvolver ali ao longo do século XVIII e do século XIX, criação de gado, criação de muares, de cavalos, de ovelhas, na região dos Campos Gerais. E daí eu tenho esse último mapa,
que eu irei depois irei destacá-lo, nós temos as duas frentes de ocupação do Norte Pioneiro do Paraná. A primeira que nós temos ali, que mostra São Jerônimo da Serra e Jataizinho, né, a colônia militar do Jataí, conhecida hoje como a cidade de Jataizinho, que foi aberta, ocupada a partir dos Campos Gerais, a mando do Barão de Antonina. E depois ali no leste, o São José do Cristianismo, São José da Boa Vista, que foi ocupada pela ação de tropeiros mineiros que faziam a condução e o negócio de gado e de muares, principalmente, desde o Rio Grande do Sul até a Feira de Sorocaba. Certo? Esse seria o que nós temos que saber, o que nós precisamos conhecer para entender como é que se dá a ocupação do Norte Pioneiro do Paraná a partir do século XIX. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui um pouco sobre o período que o Paraná foi espanhol, as reduções jesuíticas e como, né, elas foram destruídas ali no século XVII, com essa mudança de fronteiras, como eu disse, do rio Tibagi para o rio Paraná, o que permitiu, o que justificou, legitimou os ataques dos bandeirantes paulistas, essas reduções que, para não serem os índios escravizados e as reduções em definitivo destruídas, eles se mudam para os 7 povos das missões lá no Rio Grande do Sul. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e quero deixar o convite aqui para o próximo episódio nosso, que nós iremos falar aí sim sobre o personagem talvez o mais importante, um dos mais importantes na história do Paraná, que foi João da Silva Machado, o Barão de Antonina. Ele que foi o responsável direto pela criação das condições para que o Paraná se tornasse o Paraná, para que a 5ª comarca de São Paulo se tornasse a província do Paraná em 1853. Ele trabalhou nisso desde 1842, durante 9 anos. Eram demorados os projetos, os processos na época. Mas enfim, ele negociou, ele conversou, ele buscou o consenso para que houvesse a implantação da província do Paraná. E será sobre ele que nós vamos falar. Por quê? Porque ele vai organizar, ou vai mandar organizar, as primeiras expedições para a abertura do Norte Pioneiro, ali no Vale do Rio Tibagi, tentando estabelecer um caminho entre os Campos Gerais do Paraná e o Mato Grosso. E também para poder catequizar, ou, como ele dizia, poder auxiliar, organizar e defender os índios que haviam nessa grande região que é o norte do Paraná, tanto o Norte Pioneiro, o Norte Novo, o Norte Novíssimo. Então espero que vocês assistam o próximo Bem, novamente peço para você que não deixou a sua curtida lá embaixo, o seu like, o seu joinha, que o faça. Se inscreva no canal e deixe um comentário. Por favor, faça um comentário. Dessa forma, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo está sendo visto, e também ele vai poder mostrar isso para mais pessoas. Mais pessoas poderão conhecer a história do Paraná, poderão conhecer a história aqui da sua região. Essa é uma das regiões mais belas do Brasil, mais boas, porque nós vivemos nela. Ela é a nossa região. E também peço para vocês que, dentro do possível, contribuam aí com a manutenção do canal, porque nós temos alguns gastos. Esse podcast, Momentos Históricos do Norte Pioneiro do Paraná, comigo, Roberto Bondaric, né? Apesar de eu ser professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ele é feito por mim nas minhas horas vagas, né? Faço ele aqui de casa. Isso aqui não é cenário, viu? Isso daqui são livros, aqui ó, livros de verdade, são livros de verdade, dentro do meu escritório, dentro da minha casa que eu faço isso daqui. Então peço, quem puder, o Pix, tá colocado aqui embaixo, aqui ó, tá colocado aqui, não, daqui para cá, está colocado o Pix. Então, se puder colaborar, nós já tivemos colaborações do primeiro episódio, tivemos muitas exibições, tivemos muitos likes e tivemos muitas inscrições. Então, colabore com
a história e com a cultura aqui do Norte Pioneiro do Paraná. Obrigado e até o próximo.